Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Responderam-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso,
vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode saudar. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Rezemos por um tempo em nosso íntimo. Invoquemos do Espírito Santo o auxílio, para que por ele sejamos também hoje ungidos com uma unção e voltemos a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Supliquemos do Espírito o auxílio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje mais próximos da Páscoa. Os textos da Quaresma, dos domingos da Quaresma, são bem extensos. Requer de nós um zelo maior na disposição para escutar a palavra e chegar ao discernimento do que ela nos propõe. Como domingo passado, estamos hoje e no próximo domingo no Evangelho de João. Acabamos de ouvir um relato impressionante da atuação de Jesus. No texto que vocês têm à mão, é a fórmula breve, falta várias partes, e eu acho que é bom que ao menos uma vez no ano, como nos outros domingos, a gente escute o relato todo, porque tem elementos fundamentais. Algumas vezes vamos recorrer ao texto que você tem à mão, mas acompanhemos agora a meditação. O texto começa assim: ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. A questão fundamental é: tem um dado da realidade. Um homem, uma pessoa que nasceu com deficiência, portador de deficiência desde o nascimento, cego de nascença. Há uma interpretação corrente que diz: se nasceu assim, ele ou seus pais pecaram.
onde é que os discípulos recebiam uma formação que lhes ensinava a interpretar os fatos assim? Na Bíblia. Mas onde é que Jesus se baseia para dizer o contrário do que os discípulos pensam? O oposto. Onde é que Jesus apresenta base? Também na Bíblia. E nós precisamos interpretar a Bíblia, porque senão nós ficamos escravos de passagens do texto bíblico que nós selecionamos, marcamos, memorizamos, usamos passagens da Bíblia para justificar nosso comportamento, nosso modo de encarar a realidade. Essa é a questão nevrálgica. Fatalmente nós desenvolvemos isto. Usamos passagens da Bíblia para justificar uma visão de mundo. O problema é que pegamos passagens da Bíblia, mas não tiramos todas as consequências do que lemos. Apenas instrumentalizamos a Bíblia para justificar nossa forma de encarar a realidade. Aqui no caso, a pergunta dos discípulos é carregada de indiferença. Se ele está desse jeito, é porque ele ou seus pais pecaram. De quem é o pecado, Senhor? Dele ou de seus pais? É uma forma de anunciar e justificar a indiferença diante da situação do homem. Pronto, preciso de um esforço dos senhores e senhoras. A base bíblica está no livro de Ezequiel e Jeremias, no livro do Êxodo e Deuteronômio, e também nos Salmos. No livro do Êxodo, aquela explicação de como Deus apoia os judeus para sair da escravidão do Egito, mandando as pragas sobre o Egito, as 10 pragas, para que os egípcios aceitassem os judeus saírem. A base é aquela, que depois virou um sistema de doutrina, do tipo, a proibição de não comer, para não comer frutos enquanto não maduram, a disciplina com crianças, a educação moralista e repressora, não coma uva verde. Olha, existe uma maldição, quem comer uva verde, o filho quando nascer vai nascer com o dente embotado, com o dente roxo, por causa da nódoa da uva. Isso está em Ezequiel 18:1, os pais comeram uvas verdes, os filhos nasceram com os dentes embotados. Jeremias 31:29, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Só que os profetas Jeremias e Ezequiel usam esse argumento para desmantelá-lo, porque eles estão fazendo uma introdução do que o livro do Êxodo diz. Eu sou o Senhor. Êxodo 20, versículo 5. Diz Deus, eu sou o Senhor, um Deus exigente. Eu visito a iniquidade, a falta dos pais nos filhos, até a 3ª ou 4ª geração. Se nasce uma sequência de portadores de alguma deficiência numa família, 3ª ou 4ª geração, dizia, está lá na Bíblia, irmão, está na Bíblia. O livro do Levítico, livro do Levítico, capítulo 26, a gente até embaralha a língua, versículo 34. Os que restarem
irão perecer por causa de suas iniquidades. Mas também perecerão os pais e os filhos. Está na Bíblia, irmão. Salmo 38, versículo 2 a 6. O salmista reza: castiga-me, Senhor. Sim, podes castigar-me. Nada há de intacto em minha carne. Por tua ira, nada há de são em meus ossos. Em razão de meus pecados, minhas feridas infectas supuram. Tua mão se abateu sobre mim. A mentalidade corrente nas religiões pagãs do Egito, do mundo persa, do mundo babilônico, a mentalidade era, conforme as concepções antigas, primitivas, muito difundidas e consolidadas, existia um vínculo estreito e, infelizmente, na cabeça de muitos cristãos hoje, infelizmente, existe na cabeça de muitos cristãos hoje um vínculo estreito entre pecado e enfermidade física. Isso já foi superado no século VIII, VII, VI e V antes de Cristo, quando os profetas Jeremias e Ezequiel dizem: o novo dogma, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. No meu tempo, diz o Senhor, não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Assim diz o Senhor. Cada um morrerá por sua própria falta. Ezequiel 18, 20. Aquele que peca é que morrerá. O filho não arcará com a iniquidade do seu pai, o pai não arcará com a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, a maldade do mal estará sobre ele. Amém? Mudou? 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 Entenderam a mudança? É mais cômodo não mudar. É mais cômodo ficar assentado, usando passagens da Bíblia para justificar os sistemas de organização da sociedade que ensina a gente a ficar indiferente ao sofrimento dos outros e alimentar-se disso. Mudou. Quando Jesus passa perto do cego, ele já está com isso, dando aos discípulos a oportunidade de abrirem uma covinha para receberem um ensino novo. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus diz: nem ele nem seus pais. Ao contrário, Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Nós temos aqui ao menos dois casais de pais com filhos portadores de alguma deficiência. Se você conversar com esses pais, eles dirão a você que o fato de terem recebido os filhos portando alguma deficiência, esses filhos trouxeram uma fé tão forte para os pais e para a família, que este dado de uma limitação física se tornou uma grande oportunidade para Deus manifestar as obras dele. Não é isso? Não é isso? Está ali, não é? Está ali. Estão aqui, dois pais com os filhos. Aqui está a nova teologia, o dogma novo da responsabilidade. Agora não é mais uma responsabilidade de culpa. Deus mandou sobre ele o castigo e é Deus que vai suspender o castigo, é problema dele. Acabou essa época. E acabou a época em que você olha para o mal, o sofrimento de alguém e diz: não, Deus castigou e no tempo certo Deus vai agir. Não,
Agora você olha para o sofrimento de alguém e diz: se Deus me deu este filho desse modo, é porque Ele viu que eu teria por ele a assistência necessária para que por ele as obras dele se manifestem numa pessoa que alguém olha com desprezo e que nós e a nossa casa descobrimos cada vez mais a extraordinária presença de Deus num portador de deficiência. Amém? Amém? Quem ainda não alcançou esta compreensão, leia o livro de Jó. O livro de Jó é a mais eloquente crítica e ruptura com a doutrina da retribuição. O pai pecou e Deus castigou até a terceira ou quarta geração. O livro de Jó rompe com essa doutrina da retribuição. Surge o dogma da responsabilidade pessoal que eu tenho sobre mim e da responsabilidade comunitária, que o pai e a mãe não cuidam do filho como culpados pelo castigo que Deus mandou, mas olha e cuida como responsáveis, porque Deus deu a missão. Dito isso, Jesus se aproxima do cego, cospe no chão, faz lama com a saliva, coloca nos olhos do cego e diz: vai lavar-se na piscina de Siloé. Ele, que significa enviado. O cego foi, lavou e voltou enxergando. Alguns elementos importantíssimos aqui para a gente entender. No mundo da cultura semita, da cultura judaica, existe a ideia da sacralidade dos líquidos. A saliva é sagrada, o sangue é sagrado, o líquido da reprodução humana é sagrado, por isso não é permitido o aborto ou a provocação da perda da fecundidade numa relação. A relação entre o homem e a mulher é em vista da procriação, porque o líquido é sagrado, e assim por diante. A saliva, como líquido que sai de nós, é símbolo do afeto. Ao cuspir, Jesus está expressando afeto sobre o barro, a condição humana. No aramaico, a língua mais antiga da Bíblia, Adão significa barro, ou não existe uma palavra para cada coisa, dependendo da situação, ou pó, barro ou pó, terra. Adão significa. Jesus cuspir no barro significa Jesus oferecer o afeto dele para o barro que somos nós. Tocar-nos com o seu afeto para regenerar-nos. Mas tem um elemento fundamental que inaugura a época do afeto de Deus. Jesus cospe, faz lama, coloca sobre os olhos e diz: vai lavar-se na piscina de Siloé. O cego levantou-se, foi, lavou e voltou enxergando. Que indica isso? Que a graça de Deus opera sobre você, mas você tem que fazer a sua parte. Você não faz a sua parte para comprar a graça de Deus, como doutrinas do tipo da doutrina espírita, que eu vim encarnado nessa situação para prestar certos tipos de ato para conseguir uma evolução na próxima encarnação. Vai ser prêmio. Não. Agora recebe a bênção. Primeiro, cospe, faz o barro, põe e diz: faça. Nós não fazemos para comprar a bênção. Nós fazemos movidos pela ação de Deus, que dá os elementos da cura, o barro da saliva, feito com a saliva e a terra, e dá o comando, a voz que orienta.
A partir de agora, o regime da graça, você precisa escutar Deus, abrir-se para a ação de Deus, acolher o toque afetivo e amoroso de Deus sobre você, mas você precisa fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, as coisas só pioram, e não venha pôr a culpa em Deus. Amém? 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 Não é porque Deus quer que a tragédia se abateu, que a desgraça veio. Se a gente olhar para a história recente dos últimos 50 anos da medicina no Brasil e no mundo, o que era um portador de deficiência, e as condições precaríssimas de cuidar de um que nascia portador de deficiência, eram condições tão precárias, que se morria muito cedo, quando não morria o cuidador do portador de deficiência, porque era um peso muito grande, o trabalho mesmo, não é? A medicina tem um monte de registro nisso. Hoje, com uma disciplina, uma organização, uma determinação, uma disposição para abrir-se para a graça de Deus, se todo mundo fizer a sua parte, a vida de todo mundo floresce, o cego volta enxergando, o paralítico volta andando, e anda. A pergunta é, você quando encontra Jesus, você quer ouvir a palavra de Jesus para reforçar sua mentalidade e o seu modo de interpretar as coisas? Você vem à missa para pegar a palavra de Deus e marcar apenas as passagens da Bíblia que faz você voltar para casa, reproduzindo um sistema de pensamento que você herdou, porque é cômodo para você e deixa você indiferente diante do sofrimento dos outros? Ou você vem aqui para escutar um comando de Jesus, ainda que esse comando suponha uma mudança radical no seu modo de enxergar a vida, de encarar a vida e encarar as próprias limitações? Levanta, lava-te, faça a sua parte, diz Jesus. Nós vivemos uma tragédia cultural. As conquistas modernas do Estado moderno têm levado a gente a criar um Estado perverso, de consolidação de uma interpretação da realidade, de que o necessitado é uma vítima, e ele precisa receber ajuda para continuar sendo vítima. Nós não temos uma visão de que a vítima é vítima, porque ela ainda não foi promovida e conduzida a ser sujeito no processo dela, para que ela faça a parte dela. Essa cultura de uma economia toda baseada em tira de quem produz e dá para quem está parado continuar mais parado ainda, e quem produz continuar trabalhando e tendo que criar mecanismos de corrupção, até a gente consolidar um sistema de corrupção tão sofisticado, porque nós saltamos do sistema de produção, de tecnologia, sistema de produção de alto nível, para um sistema de economia. Não é mais o sistema de produção que rege o mundo, mas é a economia que rege o mundo. Então a economia, ela é subjetiva, é sofisticado o esquema de pegar dinheiro e ninguém sabe a tramitação dela. Montar estrutura de banco master é a coisa mais fácil, é só chamar padre, pastor, juiz, justiça, família da justiça, família de pastor, e pôr todo mundo na igreja, no púlpito, no tribunal, na política, no palanque. Financiamos a campanha política, montamos um sistema e consolidamos uma forma de dominação. Não é não? Quando a gente sai do sistema de produção para o sistema econômico regular, sem nenhum critério ético e sem nenhum critério de regulação
dá nesta realidade que nós entramos nela. Agora nós temos que reformar a máquina da assistência, que virou o Estado, e ainda consolidar um sistema novo de compreensão que vai trazer para nós consequências terríveis. Quem é tocado por Jesus e quem é dirigido por Jesus vai lavar-te, precisa arcar com as consequências da nova forma de compreender o mundo. O cego curado, imediatamente abate sobre ele a fofoca e o fuxico dos vizinhos. É ele, não é ele. É o que vivia pedindo esmola. Sim, é ele, não é ele. O ceguinho diz, sou eu mesmo. Eles pegam o cego e levam o cego para os judeus. Os judeus perguntam. Ele diz, aquele homem chamado Jesus fez barro, pôs no meu olho, eu estou enxergando. E discute, sou eu mesmo. Eles pegam o ceguinho, os judeus, pegam a vizinhança, o cego, os vizinhos, e os judeus vão agora aos pais do ceguinho. Esse é ou não é seu filho? É ou não é seu filho? E debate, nasceu ou não nasceu cego? Os pais, com medo das autoridades dos judeus, dizem, ele nasceu cego. Como é que está enxergando? Não sabemos. Pergunta, ele é maior de idade. O texto diz assim, seus pais disseram isso, ele é maior de idade, perguntai-o, porque tinham medo das autoridades judaicas. A cegueira do ceguinho é ter nascido cego. A cegueira dos pais qual é? O medo. O medo. Medo das autoridades religiosas, medo das autoridades políticas, medo. Olhe como a nossa economia é gerada pelo bombardeio do medo. É soltar todos os dias notícias para fazer tremer todo mundo de medo, para todo mundo se submeter às ações dos que dominam os impérios da economia, da política, da força militar, para todo mundo ficar quietinho. Os pais do ceguinho são dominados pela cultura do medo. Terceirizam a responsabilidade. Fala com ele, não tem nada a ver com isso. Você é como os pais do ceguinho, que vêm à igreja para alimentar em você uma compreensão medrosa da vida. Você é uma pessoa que vem à igreja para enfrentar uma relação nova com Jesus e vencer a dominação da cultura medrosa? Lembre-se que estão falando das autoridades judaicas, são autoridades religiosas. Eles são ao mesmo tempo autoridade política, econômica, religiosa, cultural, social. É o que estamos fazendo hoje. Os líderes políticos são todos líderes religiosos, políticos são líderes da bala, são líderes do dinheiro, são líderes da religião, são líderes de uma coisa só, mesmo modo. Para impor medo. O ceguinho, os pais terceirizam, e aí os judeus acirram os ânimos, e perguntam e questionam, até o ceguinho ser abordado, e eles perguntam, para você quem ele é? Ele diz, um profeta. Aí eles acirram os ânimos e expulsam o cego da comunidade, porque o cego diz, o cego, que curiosamente, mesmo depois de cego, continua por várias vezes sendo chamado de cego. Por quê? Mesmo depois de curado, continua por várias vezes sendo chamado de cego. Já a gente vê isso. O cego diz aos judeus, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus agora ficam furiosos e dizem, olha a doutrina deles. Eles dizem, tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Sim,
O cego, como a samaritana, se tornou um catequista das autoridades religiosas do judaísmo. Sim, porque toda pessoa verdadeiramente tocada por Jesus, ela perde o medo das autoridades, por mais prepotentes que sejam estas autoridades religiosa, política, militar, cultural, social, violenta, o que for. Quem é tocado por Jesus é liberto do enfrentamento do medo. Amém? 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 E quando ele se arvora ser catequista com a samaritana, aqui nós estamos, a samaritana era no capítulo 4, né? Aqui nós estamos já bem adiantados no Evangelho, no capítulo 9. Eu imagino a samaritana coladinha do lado desse cego, dizendo: passei por isso, estou aqui contigo. Somos catequistas juntos. O cego, que vai até as últimas consequências, agora é abordado pelas autoridades dos judeus. Acho que você tem aí no seu folheto o versículo 35, não tem? Tem? Pegue lá. Encontraram? Versículo 35. Encontraram? Desculpe, versículo 33, 34. Tem também, né? 34. Os fariseus disseram-lhe, vamos ler? Tu nascestes todo em pecado, e estás nos ensinando? Toda a igreja leia. E expulsaram-no da comunidade. Expulsaram-no da comunidade. Tem quem não quer você falando de Deus de uma maneira nova. A religião do medo, a religião que domina as massas, as consciências, a religião que cria domesticados religiosos, para se submeterem ao cabresto da religião, para que os líderes religiosos dominem também na política, na economia, na cultura e em todas as dimensões. A religião não quer e expulsam você, e você precisa ter liberdade para pagar o preço e a alegria e a graça de ser tocada e curado por Jesus. Amém? Reage. Agora vem a plena cura do cego. Agora sim, versículo 35. Jesus soube que o tinham expulsado. Leiam, igreja. Encontrando-o, perguntou-lhe: Brada, igreja. acreditas no Filho do Homem? Filho do homem significa: você acredita naquele que vem do céu para renovar os homens e mulheres e levá-los à plena participação da vida e comunhão com Deus? O livro de Daniel, o livro de Ezequiel é que vão cunhar essa terminologia filho do homem. É o Messias que virá. Filho do homem, repito, significa aquele que vem do céu para reunir os homens e mulheres, renová-los e conduzi-los à plena participação da vida e da comunhão com Deus. Esse é o Filho do homem. No livro de Daniel, ele é descrito como uma figura emblemática que anda sobre o jardim. É maravilhosa a descrição de Daniel. O Filho do homem passeia no jardim de Murta. Acho que todo mundo conhece Murta. Murta florida, o perfume da murta florida é a coisa mais Éden. Tem nada melhor do mundo do que rezar perto de uma capela, de um ambiente com o aroma da murta. O Filho do homem está por entre a plantação de murta florida. Ele vem para restaurar o Éden perdido. Versículo 36, vamos juntos? Respondeu ele: Quem é, Senhor,
para que eu creia nele? Já falou com Jesus, já foi tocado por Jesus, já foi curado por Jesus, mas ainda não sabe quem é Jesus. E tem um monte de nós que corremos o risco de ser assim. Falamos, convivemos, conversamos, somos tocados, tocamos Jesus, mas não sabemos quem é Jesus. São aqueles que fazem da religião um ambiente apenas para desenvolver sistemas humanos, para reproduzir modos culturais, comportamentos sociais, tradições e costumes como os fariseus, os judeus faziam, reproduzindo sistemas de religião sem Deus. Hoje nós estamos cheios de gente religiosa e sem Deus. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E nós, o pior de serviço que nós líderes religiosos prestamos, e a catequese também, o pior serviço, ou o maior desserviço que a catequese nós pregadores fazemos, é querer que as pessoas enxerguem com o nosso óculos, e não dar para a pessoa a oportunidade de ajudá-la para que ela vá, ela encontre Jesus, ela fale com Jesus, ela seja tocada por Jesus, ela chegue ao diálogo com Jesus, e não fique o tempo inteiro dependendo de mediadoras, mediadores. Está claro, gente? Aqui ele tem um encontro com Jesus sem nenhuma interferência, nada. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Versículo 37, ô igreja, vocês vão reagir como nunca reagiram. Brada a igreja, Jesus disse-lhe: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Rapaz, estou aqui, você me vê, você está curado fisicamente, mas você precisa ainda de uma outra cura, você precisa da cura dos olhos da fé. Estou falando contigo. Você hoje pode ser que você esteja muito mais no time dos pais do ceguinho, ou no time das autoridades dos religiosos rigoristas do judaísmo. E nós todos aqui hoje precisamos colocarmos-nos no lugar do cego, ver Jesus, ver, falar com Jesus, e alcançar. O Evangelho, ele começa de uma forma muito interessante. Quando os discípulos perguntam, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus, logo no começo, diz assim: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos dele. Ele se apresenta como luz e faz o gesto. Agora, do mesmo modo, ele se apresenta como filho do homem e se diz ao cego curado: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Não existe mais nenhum véu, não existe mais nenhuma nuvem, não existe mais nenhuma neblina. Eu te vejo, Senhor. Versículo 37 ainda, exclamou ele. Versículo 38, brada a igreja: eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. O sinal de que você vê Jesus de verdade, e não miragem de suas fantasias e delírios psiquiátricos e delírios psicológicos. Não nos esqueçamos que uma das melhores formas de acomodarmos em nossas neuroses é exatamente pelo apoio da representação simbólica da religião por causa da subjetividade. Toda pessoa com
algum grau de transtorno, ela desenvolve grandes habilidades com os temas religiosos, espirituais. Cuidado para que o que você vê não seja apenas delírios de suas neuroses ou das neuroses do mundo, das loucuras do mundo. Tu estás vendo, e o sinal de que você está vendo Jesus, primeira coisa que acontece: eu creio, Senhor. A fé é professada firmemente. Prostrou-se diante de Jesus. Vê, crê, prostra-se. E a partir daqui, vai escutar Jesus a vida inteira, vai seguir Jesus a vida inteira e vai fazer a vontade de Deus a vida inteira. Esse é o sinal. Vê, crê, prostra-se, escuta e segue Jesus. Você já está curada, curado, ou precisa pedir do Senhor uma graça especial nessa manhã de domingo? Como é que você está? Versículo 39. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Então, na lógica de Jesus, aquela pergunta original, quando ele passa, o cego de nascença está lá pedindo esmola, os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus diz: nem ele nem seus pais. Quem pecou? Vocês que pensam desse jeito. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam culpa, mas como vocês dizem, nós enxergamos, o pecado de vocês permanece. Olha o alcance. Isso aqui desmantela toda a lógica da doutrina da retribuição, da teologia e dos sistemas da teologia do mercado, que você faz o seu propósito, dá o dízimo e a graça vem. Isso aqui desmantela completamente a lógica do pensamento da filosofia ou da doutrina espírita, completamente. Isso aqui é um corte definitivo. O pecado não é o que me faz ter nascido com esta realidade de cegueira, vítima de qualquer processo de combinação ou de complicação da química, da física, do organismo que desenvolveu essa anomalia e gerou uma criança portando alguma deficiência. O pecado está no outro nível. O pecado está quando eu digo: eu enxergo, embora não enxergue de verdade. Porque eu enxergo, eu acho que eu posso julgar os outros, fazer o juízo sobre os outros e dar o destino da minha visão para os outros. Porque eu enxergo, aí é que eu precisaria mais ainda ser dependente de Jesus. Exatamente porque eu enxergo, porque eu digo eu vejo, é que eu precisaria ser muito mais, na consciência, necessitado de Jesus, para não incorrer na autossuficiência, no juízo de pensar que estou resolvido diante de Deus, e quem está caído é porque pecou. Se encerram nas trevas da perdição os que dizem: eu enxergo, eu sei o que é bem e o mal, eu sei que eu sou o bom, e quem pensa diferente de mim é o mal. As ideologias fazem isso. Olhe para a cruz. A verdadeira doença, a verdadeira cegueira, o verdadeiro pecado é achar que já está pronto e dispensar a graça de Deus. É querer um Deus que se submeta às suas visões, às suas interpretações e ao seu comportamento religioso. Porque eu faço jejum, porque eu dou esmola,
porque eu levanto de madrugada para fazer minhas penitências e minhas rezas, então eu tenho um Deus que me deve. Senhor, eu estou fazendo essa campanha com o propósito e eu fui fiel. O Senhor é um devedor do que eu fiz. Entendeu a lógica? A minha prática religiosa é um sequestro de Deus. E Deus não vai se submeter a isso. Essa é a mais furiosa de todas as cegueiras. A nova teologia, a nova doutrina, as doenças, os sofrimentos, os portadores de deficiência, não são castigo nem culpa. Estas realidades são ocasião para que a glória de Deus se manifeste, inclusive através de nós, amando, respeitando, valorizando a vida e cuidando sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação, e vendo nessa pessoa, embora faltando-lhe alguma condição física, esta pessoa não lhe falta nada de Deus, ela é plena da graça de Deus. Amém? Reage. Qual é a minha cegueira? Que tipo de cegueira é a minha e é a sua? A cegueira dos fariseus que acham que já está pronto, podem julgar e condenar até Jesus. Qual é a minha e a sua cegueira? A cegueira dos pais do ceguinho, que tem uma religião de medrosos, medo de Deus, medo da norma, medo da regra, medo do castigo, medo do pecado, medo do demônio, medo do mal. Você é um medroso. Qual é a sua cegueira? Agora é hora de você encontrar-se com Jesus pessoalmente e dizer a Ele: eu me abro à graça que o Senhor sempre me oferece, eu aceito ser tocado pelo seu sangue derramado na cruz, eu acolho a graça que o Senhor oferece, e eu serei uma pessoa tocada pela graça, e eu viverei segundo a graça do Senhor que me toca. Incline a sua cabeça. Vou te pedir para fazer um exercício estranho, para fechar os olhos, para se reservar agora num minutinho na cegueira de não ver, não visualizar nada. Feche os olhos. Se recorde por um tempo das coisas mais belas que você gosta e tem a alegria de enxergar e de ver. E agradeça a Jesus o dom precioso da visão que você tem. Agradeça você poder ver. Mas também diga para Jesus que tem muitas coisas que você não enxerga, porque as ideologias, as falsas doutrinas, as más interpretações da palavra, da Bíblia, faz você reproduzir comportamentos de cego na fé, de cego na compreensão de Deus. E diga a Jesus que você necessita ser curado da cegueira espiritual. Fale com Ele e acolha o toque de Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos.